Olá, eu sou Jeremias Gomes, o Código Aberto já está no ar, o programa que desvenda aí todos os mistérios da tecnologia para você. Hoje a gente vai falar de um conceito que é nuvem, você já deve ter ouvido falar, né? Olha, o seu aplicativo de delivery, o Pix, as plataformas de streaming, os sistemas de governo e até a sua conta do banco. Tudo isso está conectado a um universo que você não vê, mas que funciona 24 horas por dia. A gente está falando da tecnologia multi-cloud e da nuvem híbrida. Um mercado que cresceu mais de 30% só em 2024, segundo a Gartner. Nesse programa você vai entender o que essa tecnologia faz pelo seu dia a dia. Como empresas e governo usam várias nuvens ao mesmo tempo para ganhar segurança, flexibilidade e economia. E qual é o papel da legislação como a LGPD nesse ambiente digital que é tão complexo. Para falar disso, eu recebo o estrategista de nuvem Esteban Huerta. Esteban, seja muito bem-vindo. Você sabe que a sua função eu achei muito interessante, né? Você vai se apresentar para alguém, eu sou estrategista de nuvem. É meio difícil de explicar, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, o conceito de estrategista de nuvem, ele está muito relacionado à gestão estratégica e diretriz de tecnologia da empresa. As nuvens, elas são basicamente como caixas de ferramentas. Tem que entender qual que é a ferramenta certa para resolver determinado tipo de problema. E eu atuo muito nessa seleção de ferramentas para resolução de problemas. Eu consigo alinhar com as empresas, com as organizações, justamente qual que pode ser a melhor, qual é a melhor estratégia para uso da nuvem em detrimento das demandas. Entendi. Você sabe que eu fui tentar ver o que é o conceito de nuvem? E aí, antigamente o pessoal falava assim, nuvem porque fica tudo armazenado num lugar que você não vê. Mas aí eu vi uma explicação, talvez você conheça, que eu achei interessante, que eles precisavam desenhar, os engenheiros, o sistema. Então, ó, aqui tem um computador, aqui tem uma rede, aqui tem isso aí. Quando chegava na internet, eu falava, pô, mas é muito cabo, é muita coisa. Aí eles desenhavam uma nuvenzinha. É isso mesmo, interessante o conceito, né? Sim, demais. Isso extrapola, porque antigamente, há décadas atrás, né, brincando até 2008 por aí, no caso de algum desenvolvedor, de alguma pessoa, de algum cidadão que tivesse interesse em usar nuvem, tivesse interesse, né, em utilizar recursos de tecnologia, ele teria essas preocupações de cabo, de máquina, de atualização, tudo que tange a uma administração complexa. A nuvem veio para facilitar isso, porque tudo isso passa a ser responsabilidade do provedor de nuvem. Então, fica a papel do cidadão, do técnico, simplesmente utilizar o produto que ele definir como melhor. Devido a isso, foi um grande acelerador para a criação de novas lojas, de novos produtos, de novos serviços, como você comentou na abertura. Entendi. Ô Esteban, sabe o que é muito interessante? Vamos falar do conceito da nuvem, que é cloud em inglês. Tem gente que fala, hoje eu mexi no iCloud. Não, gente, é iCloud porque é da nuvem, né? Então, é fantástico, né? É a questão de servidores muito potentes que estão em alguns centros, porque a gente não entende. A gente está aqui mexendo no celular, de repente está mexendo aqui, já apareceu no computador. Meu, é muito rápido. E o negócio está tão longe, né? Para os mortais é difícil. Explica para a gente esse conceito de cloud. Claro, esse conceito de cloud, ele começou lá para 1990 por aí, onde basicamente as empresas elas possuíam o grande poder computacional, servidores, prédios específicos para armazenamento de data center, processamento de dados. E essas empresas elas entenderam que nem todos os recursos eram utilizados. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a separar e oferecer o restante do processamento para um público geral, para empresas como um todo. Isso que você comentou é importante sobre o uso dos aplicativos, porque basicamente eles estão armazenados sim em data centers, em prédios físicos, com segurança, eles têm redundância global, né? Data centers no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no Japão, em todo o globo, que facilitam e viabilizam esse acesso instantâneo a qualquer tipo de serviço. O que você comentou é legal porque, por exemplo, antigamente, há 7 anos atrás, as pessoas utilizavam muito pendrive para poder armazenar fotos, vídeos e músicas. Hoje em dia, as pessoas simplesmente fazem o upload de fotos, vídeos de momentos para redes sociais e não ocorre essa preocupação com o armazenamento. Extrapolei a quantidade de gigas que eu tenho. Não, isso é uma responsabilidade do provedor de nuvem e do serviço. Então, olha como isso facilitou muito o uso da tecnologia no dia a dia. São preocupações que agora nós não temos.
Tanto que eu não sei, a última vez que eu vi alguém usar pendrive, acho que você pode até comentar também, que é uma tecnologia que acabou ficando meio obsoleta, dado essa evolução, dada essa difusão da nuvem como um todo. Ah, interessante. É, mas tem muita gente que ainda usa o pendrive. Aliás, esse dia eu vi na internet que tem uns que tem não sei quantos tera. Eu falei, será? Mas aí sabe o que eu fico pensando? Aquele pessoal que perde dinheiro com criptomoeda, né? Eles salvam um negocinho, aí perde, aí tchau, né? Então eu fico um pouco de receio. Mas então esse conceito de cloud, que é a nuvem, é você colocar um monte de dados nesses locais, centros de servidores muito potentes, bem simplificando. Como é que a gente sempre fala assim, poxa, mas agora está tudo na nuvem. Antigamente a gente tinha essa preocupação, onde guardar, não tem mais espaço. E eu fico pensando, a gente tem tanta coisa que é foto, é documento antigo, eu falo, nem uso mais, mas está tudo lá. Mas como está na nuvem, a gente não liga. Como é que as empresas começaram a resolver esse problema de espaço? Acho que um pouco é cobrando, né? Chega uma hora que o Google fala para você, ó, já atingiu aqui, agora é X por mês para... Eles resolveram assim, cobrando das pessoas? Sim, essa questão do pagamento por mais espaço, por mais utilização de armazenamento como um todo, é o que a gente brinca chamado de freemium. Você pode utilizar dada determinada capacidade e caso você queira mais capacidade, você paga aquela diferença. E isso faz muito sentido no contexto da Google, Microsoft, AWS, porque o armazenamento físico em si ele existe. E existe ali custos relativos à energia, internet, infraestrutura, manutenção, segurança, que precisam eventualmente ser repassados aos cidadãos, aos usuários finais. Então, esse modelo, ele cobre justamente isso. Você tem um espaço, você pode aproveitar todo o poder da nuvem, mas caso queira algo mais, você paga por esse a mais. Tanto que existem os tiers, né? Você começa com 5 GB grátis, 10, 20, 30 e ilimitado. Pois é. Você sabe que quem nos acompanha aqui, Esteban, fala, poxa vida, mas para que eu vou usar isso, né? E aí eu fico pensando assim, pessoal que vai estudar nessas áreas de humanas, não vou usar lógica, não vou usar nunca. Hoje a inteligência artificial está aí, a gente tem que ter lógica o tempo todo para falar com ele. Se não tiver um pouco de lógica, você não consegue lidar com esse mundo, né? Então é bom para você que nos acompanha aqui entender os bastidores dessa tecnologia, que é muito interessante. Então eu vou passar algumas perguntas aqui para o Esteban e ele vai respondendo rapidinho para a gente. O que é multi-cloud e qual a diferença para nuvem híbrida? Legal. Antes de a gente falar do conceito de multi-cloud, é importante falar de padrões. Assim como automóveis possuem o padrão de 4 rodas, um câmbio, um volante e pedais, o conceito de nuvem, ele segue basicamente a estrutura. Foram adotados padrões de mercado, basicamente open source, né, geridos pela comunidade, que todas as nuvens adotaram. Então, significa que, por exemplo, um modelo, uma linguagem de programação que eu tenha sendo executado numa nuvem da Microsoft, eu tenho a mesma linguagem, a mesma versão sendo executada no Google, sendo executado na Amazon. O conceito de multi-cloud, ele viabiliza justamente essa execução de diferentes tecnologias em diferentes nuvens e viabiliza também a portabilidade delas. Hoje, por exemplo, se eu sou uma empresa e eu tenho uma estratégia de parceria com um determinado provedor de tecnologia, eu posso utilizar a minha nuvem ali, eu posso subir os meus recursos, configurar meu ambiente, meu aplicativo naquele ambiente. Mas numa eventual mudança de estratégia, outro fornecedor de tecnologia me aborda e oferece mais descontos, oferece valor fixo de dólar, facilita o modelo de cobrança, eu consigo fazer essa portabilidade para essa outra nuvem. Quando a gente fala de multi-cloud, é essa facilidade, é usar o melhor de cada tecnologia. Como eu comentei no começo, assim como as fabricantes de automóveis executam um padrão, seguem um padrão, mas cada uma constrói características diferentes para determinado carro. As nuvens é a mesma coisa. Uhum. Elas seguem um padrão de protocolos de linguagens de programação, mas elas podem alterar, tem pequenos ajustes ali que diferenciam uma da outra. Uhum. E em relação ao uso da nuvem híbrida, por exemplo, eu tenho um data center, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um site hospedado no meu notebook, que seja, e ele está disponível. Quando eu falo de nuvem híbrida, eu falo de aproveitar o meu poder computacional local, o meu on-premise, e integrá-lo diretamente com a nuvem. Eu tenho ali o quê? Um ambiente híbrido. Eu tenho um ambiente tanto local quanto na nuvem. E isso é muito importante porque, por exemplo, num ambiente local, num ambiente físico, eu estou limitado a um poder computacional, de armazenamento, de processamento, de memória. Quando eu vou para a nuvem, eu perco isso e eu ganho escalabilidade e elasticidade.
Então, é muito importante o conceito de nuvem híbrida, porque justamente eu posso ter o meu ambiente local, mas eu também consigo explorar, evoluir tecnologicamente, explorar novas tecnologias na nuvem. Esse é o conceito de nuvem híbrida que grandes organizações têm adotado. Que bacana! A gente está conversando aqui com Esteban Huerta, estrategista de nuvem, especialista em arquitetura multi-cloud. Os nomes são complicados, né? Mas ele está deixando as coisas bem simples aqui para a gente. Ô Esteban, eu fico pensando assim, inteligência artificial. Eu li que você tem 5 grandes empresas nos Estados Unidos, 5 grandes empresas na China que dominam tudo. Nem a Europa tem esse potencial. Quando a gente fala dessa coisa de nuvem, é mais ou menos a mesma coisa, porque eu vejo muita empresa americana, a gente usando, você citou Google aí, né? A gente não usa muito, pelo menos eu desconheço, talvez você conheça, empresa chinesa, por exemplo. Mas a minha pergunta é no sentido, talvez extrapola um pouco o seu campo de conhecimento, que é mais técnico, mas de vulnerabilidade. Digamos, o governo brasileiro, o governo da Argentina, o governo do Peru, eles estão eles precisam dessas nuvens que são americanas ou às vezes chinesas, e existe alguma vulnerabilidade de você ter todos os dados de um país, ou do sistema SUS, ou de segurança, ou isso tem um sistema de segurança? Como é que você vê essa questão de segurança nesses dados que estão em nuvens e que principalmente estão nessas grandes potências? É muito importante a pergunta, e isso se enquadra justamente no que chamamos de perímetros de segurança. Todas as nuvens em si, elas possuem certificações que atestam que o ambiente possui camadas de segurança física e lógicas de criptografia. E isso é extrapolado para questões governamentais, porque, por exemplo, a nuvem e ambientes de inteligência artificial, elas são regidas por padrões. Por exemplo, o padrão de um CPF, né, que é o Código Nacional de Identificação, ele é composto por 3 dígitos, um ponto, 3 dígitos, um ponto, 3 dígitos, traço, dois números. Quando esse padrão ele é identificado pelas nuvens, por soluções muito proativas de inteligência, elas conseguem identificar que isso é uma informação sensível. E com essa capacidade de identificação de uma informação sensível, já é possível aplicar ali uma camada de mascaramento, de criptografia no dado especificamente. Hoje em Nossa, dia, quando, né, falamos de vazamentos, de vulnerabilidades em armazenamento de dados, muitas vezes isso ocorre por parte da operação, muitas vezes por um equívoco, por uma chave liberada, por um IP liberado, que não deveria. Mas as nuvens em si, elas são certificadas e são plenamente seguras para uso, seja para dados governamentais, dados pessoais e o que mais for necessário para o seu desenvolvimento. interessante, eu estava lendo aqui essa questão de multi-cloud que você falou, que é um dos exemplos de usar multi-cloud é reduzir risco de falha, ataque ou limitação técnica. Então, provavelmente o governo, seja governo estadual ou federal, eles devem usar multi-cloud também para reduzir essa vulnerabilidade, né? Achei bem interessante. Me fala um pouco, o Esteban, os maiores desafios de quem opera em multi-cloud hoje. Hum. Bom, dado a questões econômicas globais, um dos maiores desafios é justamente a gestão desses ambientes. Por mais que eles sejam regidos por protocolos e por padrões, muitas vezes, ao utilizar, né, basicamente um exemplo, o ambiente analítico de inteligência artificial, o ideal é que esse tipo de produto e serviço esteja armazenado em uma única nuvem. Quando extrapolamos isso para um conceito multi-cloud, estamos falando de replicar a informação entre provedores de nuvem. E essa replicação de informação, ela incorre custos. Dependendo da volumetria, da quantidade de dados trafegados, isso pode disparar a conta da organização. Então, o principal cuidado, a principal preocupação que nós temos hoje em dia é criar ambientes harmônicos, aproveitando a melhor tecnologia de cada provedor de nuvem. Entendi. Agora, vamos falar então de. São as grandes empresas que podem ter esse multi-cloud, múltiplas nuvens, ter esse processo de nuvens, ou as pequenas também podem? Não só as pequenas, como qualquer cidadão, qualquer pessoa com um cartão de crédito, acesso à internet, ela pode cadastrar, ela pode começar a Tá. utilizar o ambiente da nuvem no primeiro mês de graça, por exemplo. Digamos que eu sou um estudante e eu gosto de desenvolver sites, websites, para compras, para uma loja do meu bairro, para um supermercado. Eu consigo pegar esse site e hospedá-lo na nuvem.
cadastrando um cartão de crédito, cadastrando o meu nome, cadastrando o meu CNPJ, todo o leque de opções da nuvem eu já consigo utilizar. E a nuvem, ela está tão difundida que não é limitada. Então, por exemplo, as mesmas tecnologias que eu, um cidadão, consigo acessar são as mesmas que outras grandes empresas de tecnologia de varejo acessam. A nuvem ela não limita o uso de ferramentas, está simplesmente disponível para qualquer pessoa utilizar, seja para análise de dados, inteligência artificial, como você comentou, já está disponível. É pagar e usar. Esse é o modelo de cobrança que todas adotam. Tá? E tanto que elas incentivam o uso da nuvem para situações do dia a dia, que existem academias específicas com treinamentos gratuitos em todas as nuvens para capacitar as pessoas a começarem a utilizar a nuvem como uma aliada e não depender somente de ambientes físicos. Pois é. E agora a gente tem que pagar pela nuvem, viu, gente? A minha nuvenzinha já está bem cheia, vem sempre um recadinho assim, olha, não está cabendo mais nada na sua nuvem aí, pague mais, aí tem que pagar mais, ou deletar dados, enfim, né? Ô, Esteban, a gente, antes da tal nuvem armazenar esses dados em grandes centros de servidores, a gente fala muito em backup. E como é que é o backup agora na nuvem? Se tem, precisa, não precisa, meus dados, eles podem perder ou não? E em relação à segurança, né? Por favor. Uhum. Existem diferentes camadas de backup quando falamos de serviços e aplicativos na nuvem. Na verdade, são duas palavras, backup e redundância. Hum. Como você está confiando o seu dado, a sua informação para a provedora de nuvem, ela garante um SLA, uma disponibilidade do seu dado de 99,99% que seja. O backup em si, a informação, ela pode estar armazenada no mesmo data center. Essa informação, ela pode estar armazenada em dois data centers diferentes, em um data center no Brasil ou em um data center nos Estados Unidos de forma simultânea, o que garante essa redundância, esse acesso à minha informação sempre. No caso de um eventual desastre natural no Brasil, eu tenho um backup, uma réplica dessa minha informação em outro data center em outro país. Então, fica muito seguro o acesso à informação justamente por isso, por ter essa redundância global. Em relativos ao backup normal, que chamamos, que é ter uma cópia do dado ali no meu espaço, você pode ser responsável por esse tipo de cópia. Você pode ter o dado armazenado em uma pasta, em um diretório, ou mover para, sei lá, uma pasta de favoritos que seja. Isso garante certo backup, né? Porque você consegue voltar ali na informação, ver quais foram as alterações, restaurar, acessar a lixeira, poder restaurar esses meus arquivos após determinado tempo. Então, isso é outra camada de garantia que o uso da nuvem fornece. Sempre vivemos aquele dilema de quem tem um backup e não tem nenhum, né? Quem tem dois tem um. Então, a nuvem ela já garante 2, 3, 4 backups para garantir que a sua informação sempre esteja disponível quando você precise. Então dá para dizer que é seguro a gente usar Sim, a rede, não vou precisar de ficar fazendo. Não tem como fazer backup, né? No Google Drive da vida e tantos outros que tem aí, né? Interessante, é bem bacana. Muito bem. Os maiores desafios, qual a principal vantagem de uma nuvem híbrida para a segurança de dados? boa. A nuvem híbrida, ela justamente, como comentamos, a questão de usar a melhor ferramenta de determinado provedor de nuvem. Essa é a chave do sucesso para o uso de um ambiente multi-cloud. Existem soluções, provedores de nuvem, que possuem soluções mais avançadas para, por exemplo, inteligência artificial. Outras possuem características melhores para desenvolvimento de ambientes analíticos, né, para um varejo, por exemplo. Existem outras nuvens em que, por exemplo, o custo de armazenamento acaba sendo mais barato. Então, é importante justamente quando falamos dessa pluralidade do uso de nuvem, é selecionar o que for melhor dentro de cada nuvem e conseguir fazer essa portabilidade de uma forma tranquila, de uma forma segura, dependendo, claro, da minha estratégia de negócio. Em termos de segurança, todas são protegidas, todas possuem protocolos de segurança muito elevados, tanto que eu sou membro da Agência Nacional de Análise de Profissionais de Dados. É impossível, é legal comentar, porque, por exemplo, quando ocorrem vazamentos, não é um vazamento específico da nuvem, é sempre de um produto que está hospedado na nuvem. Então, assim, essa camada que eles fornecem é amplamente segura. Governo, Estados Unidos, são regidos por leis de proteção de dados, GDPR, RIPA, GLPD, dentre outras. Nossa, bem bacana.
Quem quer seguir a sua profissão, que caminho que faz? Eu conversei com um colega esses dias aqui no programa e eu falei para ele, olha, há uns 10 anos ou mais, 15 anos, um colega, ele falou para mim, olha, vai para a área de dados e de segurança de dados, que é muito boa. E até hoje, ele falou isso há 15 anos e até hoje faltam profissionais. No caso, para quem quer ser um estrategista de nuvem, que até brinquei no começo do programa, né? Como é que você vai se apresentar? Sou um estrategista de nuvem, tem que explicar bem. Como é que faz, estuda o quê? Quanto tempo demora? Explica para a gente. Bom, requer um pouco de tempo, né? Porque necessariamente precisa ter experiência para conseguir atingir esse tipo de profissão. Porque envolve não somente questões técnicas, mas questões de gestão, de entendimento corporativo, de inteligência estratégica de negócios para conseguir propor a melhor nuvem, para conseguir apoiar as empresas a tomada de decisão sobre qual provedor, sobre qual tecnologia utilizar. O que eu recomendo para quem está ingressando na área, é basicamente conhecer esses padrões que todas as nuvens utilizam, esses protocolos, tendo essa base sólida, ao conhecer uma nuvem, automaticamente o uso, o conhecimento de novas nuvens passa a ser algo muito mais simples, algo muito mais transparente, devido aos padrões. E, como eu comentei, existem cursos, academias específicas de todas as nuvens, em que as pessoas podem estar ali se especializando, conhecendo melhor cada produto, conhecendo melhor cada provedor de nuvem, para adquirir essa experiência, esse conhecimento generalista sobre melhores práticas para ambientes de nuvem, melhores práticas para gestão de nuvens, melhores práticas para gestão de custos de nuvem, né? Existe uma literatura na TI, que é o FinOps, que é responsável por justamente usar a nuvem da forma correta, se preocupar com custos, sobre como usar, qual a melhor solução utilizar, como eu consigo reduzir custos, porque a ideia da nuvem é facilitar, né? E ela segue muito do princípio de se eu uso muito, eu pago muito, se eu uso pouco, eu pago pouco. Então, ter especiais que conhecem toda essa gestão, toda essa infraestrutura, toda a gestão de custos é muito necessário. Tá? Então, focar nessas literaturas, focar nesses cursos que são gratuitos, é muito importante comentar isso. Todas as nuvens, elas seguem princípios de soluções open source da comunidade, né? A pessoa ela pode se dedicar, ela pode ter uma formação em TI ou não, né? Muito legal comentar isso. Por exemplo, na minha equipe tem pessoas que não são formadas em TI, mas que adquiriram essa bagagem dado o foco e a dedicação em conhecer, em ser profissionais mais generalistas. Que bacana, que legal. É bom que você deu toda essa dica aí nessa questão para quem quer seguir essa área, é muito interessante. Mas, Esteban, me fala uma coisa. Então, o conceito de nuvem é armazenar grande quantidade de dados em servidores. Antigamente, a gente, o celular, o computador não cabe mais, né? Como é que faz, né? HD externo. E hoje a gente usa esses conceitos, né? Ele é basicamente só isso ou existe alguma outra tecnologia envolvida? Minha pergunta é no sentido de, uma pessoa comum usa um Google Drive da vida, vai armazenar as suas fotinhas lá e é isso que ele precisa. Mas o cara que tem uma padaria, alguma coisa, o que você tem para dizer para quando a pessoa vai evoluindo, como é que ela tem que ter atenção? Tem alguma coisa que a gente não sabe? Porque o mundo da tecnologia é como medicina, né? A gente não sabe o que acontece nos bastidores. Tem alguma oportunidade que a gente não usa como um empresário, ou algum desafio, alguma coisa que a gente faz errada nesse universo? Boa. Bom, aí comentando, por exemplo, sobre o Google Drive que você comentou, ele é uma solução em nuvem chamada de SaaS, que é o Software as a Service. Uma plataforma onde você faz um login, cadastra e-mail, cadastra uma senha e você já pode utilizar. Para pequenas empresas ou para grandes corporações, existem outros modelos, outras soluções que aí sim você consegue plotar dados, armazenar e explorar os dados. Um exemplo aqui, rápido, eu penso muito na Zona Azul, por exemplo. Existem aplicativos de Zona Azul que as pessoas compram, né, pagam por aquele período, por aquela vaga. Quando a gente pega, por exemplo, esse exemplo, ou de compras, de padarias que sejam, a gente consegue fazer perguntas para os dados e trazer esse tipo de resposta. Por exemplo, o cara da padaria, ele deve ter uma planilha com controle de quantos pães ele vende, quantas fornadas saem, quais doces costumam sair mais. Isso é um indicador. Esse indicador para ele é importante para ele saber se ele vendeu muito, se ele vendeu pouco, para ele conseguir prever se ele compra mais ou menos material. Ponto, indicador. Quando nós pegamos essa informação e levamos para a nuvem com inteligência, isso é explorado, isso cresce exponencialmente a ponto dele perguntar, tá, quais são os horários de pico que eu vendo pão?
Qual é o meu público que compra pão? Qual é a faixa etária das pessoas que compram pão? Qual é a faixa etária das pessoas que compram mais doces? Com esse tipo de análise muito mais detalhada, com uma planilha que ele tem, aí ele consegue subir isso na nuvem, ele consegue começar a fazer esse tipo de pergunta e aí sim gerar inteligência. Falar, legal. Então, nos horários de pico, eu preciso ter mais pessoas atendendo, eu preciso ter mais fornadas de pão, eu preciso nos horários da saída das escolas, ter mais doces frescos, oferecer promoções, né, diminuir o valor da grama de determinados produtos, para eu conseguir potencializar a venda. Então, o uso da nuvem para qualquer empresa, para qualquer cidadão que tenha essa preocupação de expandir seu negócio usando análise de dados é plenamente viável. Eu estou falando algo simples, como subir uma planilha e começar a explorar essa planilha. A nuvem, ela viabiliza isso para qualquer cidadão, organização, corporação, que seja. Que bacana. Olha, conversei aqui com o Estevam Huerta, estrategista de nuvem. Você falou sobre, antes de encerrar, Software as a Service, o SaaS. O Windows do Bill Gates é um SaaS? Não, ele entra na categoria de sistema operacional diretamente, Ah, né? tá. Aqui, a gente só se segmenta, quando falamos de nuvem como um todo, de três tipos. O SaaS, como você comentou, o Gmail. O PaaS, que é o Platform as a Service, onde, por exemplo, eu preciso de um banco de dados, eu provisiono um banco de dados na nuvem e eu tenho esse recurso, sem ser gerenciado pela própria provedora de nuvem. E temos o Ah, IaaS, que é o Infraestrutura como Serviço, onde basicamente eu tenho um outro computador, eu tenho outro sistema operacional na nuvem. Então, basicamente, quando falamos de nuvem, falamos desses três tipos de serviços. mas se eu fizer um SaaS, dá para ficar rico, não igual o Bill Gates, né? Você já fez o seu ou não? Não, ainda não, está em vias de, estou analisando, assim, quem sabe num futuro próximo. Tá bom, Estevam. Obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Aprendi muito, mas volte para a gente falar desses temas aí de SaaS e de outros sistemas, que eu vi que o seu conhecimento é bem amplo. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rede Alesp, viu? É isso, muito obrigado pelo convite. E a você que nos acompanhou até agora, Código Aberto fica por aqui, agradecendo a sua companhia. Mande as suas sugestões que a gente vai trazendo aqui sempre a pauta, tá bom? Para desmistificar tudo sobre tecnologia. Até a próxima edição.